todo dia. Queria até, antes da gente começar, Flávia, fazer um comentário sobre como é que chamaria aqui? Não é a escala. É a cabeça. A cabeça que a Luísa fez. Vamos lá. Ela quase que errou, mas não errou, quando ela falou inflação e os preços estão caros no supermercado. Porque inflação é um daqueles conceitos de economia que não é intuitivo, não é exatamente o que parece. E as pessoas dizem assim, como a inflação, como o IPCA, esse índice oficial do governo, medido pelo IBGE, está tão baixo, eu vou no supermercado, eu vou na feira e os preços estão altos. Pois é, Luísa, a gente no supermercado não vê inflação. A gente não consegue enxergar a inflação, a gente enxerga preço. E se está alto, se está baixo, se está ok. Inflação é uma variação de preço. Então, a definição, que parece que é um jogo de palavras, mas não é o seguinte. Inflação não é preço alto, é alta de preço. Você precisa ter a informação de um período anterior daquele mesmo produto, daquele mesmo bem, nas mesmas condições ou condições parecidas para dizer, está a inflação alta. Então, no supermercado não se vê inflação, se vê preço e os preços estão altos e a inflação de alimentos está mais alta do que a média histórica desse segmento, embora muito mais baixo do que, por exemplo, esteve no período da pandemia e logo depois no governo Bolsonaro. Está mais ou menos metade, um terço a menos do que estava lá. Bom, feita esta introdução longa, carioca... Não está nem um pouco longa. E, assim, parece que a gente está trocando afagos aqui gratuitos, mas não é gratuito. Primeiro, porque a gente tem mesmo um carinho muito grande um pelo outro, mas também porque o Kupfer é um desses economistas e jornalistas, né? Você também é graduado em economia. Pois é. Que tem uma capacidade imensa de traduzir conceitos complexos para gente fazer essa leitura dos cenários econômicos, né? Nem sempre falar de economia é fácil de navegar, então, e ele tem essa capacidade e não é à toa que a gente está tão feliz de te ter aqui, querido. Então, mas, também vou te fazer um comentário. Eu sou um jornalista com uma trajetória, com uma carreira já mais quase 60 anos, que eu comecei com 18 anos, pouco antes de 18 anos, diferente na média dos meus colegas. Eu sou um jornalista que fui da área de geral, trabalhei em esporte muitos anos e só fui para a economia já depois de 7, 8 anos de profissão, quando eu cheguei em São Paulo. Mas eu sou formado em economia, eu estudei economia, um curso todo aos trancos e barrancos, comecei no Rio, terminei em São Paulo, levei 10 anos, porque eu gosto do tema, mas o fato de eu ter terminado em economia foi um acidente. Foi um acidente e eu acho que isso me dá uma pequena vantagem, não muita, para poder avaliar os fatos econômicos. A minha maior vantagem tem um lado negativo, que são as artroses do meu joelho. É a experiência de ter visto esses assuntos de uma maneira ou de outra já muitas e muitas vezes. Pois é, né? E aí eu acho que a gente entrou num ponto muito, muito importante do que você já apontou e do que a gente não consegue separar a discussão econômica da discussão política, nunca, né? As coisas andam muito juntas e esses conceitos vão se misturando. Então, eu vou começar... depois, né, a gente já está aqui em altos papos, mas a minha primeira pergunta é a seguinte. Muito bem, você fez essa diferença entre preço e inflação. Que, claro, a pessoa que está ali no dia a dia, tendo que pagar a conta, para ela, independentemente do nome que a gente vá dar, a culpa é sempre do governo
da vez. E sempre do governo federal. Então, e os políticos vão politicar em cima disso, né? Faz parte da política explorar isso. Então, quando o Bolsonaro era presidente, isso só para falar dos mais recentes, a gente pode voltar o tempo que você quiser. Mas para falar dos mais recentes, quando o Bolsonaro era presidente, a oposição, os petistas e a oposição fizeram aquela campanha "tacaram, a culpa é do Bolsonaro", e agora os oposicionistas ao governo Lula estão martelando em cima dele, fizeram um boné dizendo que a comida barata novamente, Bolsonaro 2026, o que... enfim, não é. O novamente não se aplica, mas está tentando. É meio burro, né? Porque tem inflação de alimentos muito mais alta. Isso, exato. Por qualquer razão que seja, ele tinha razão, mas enfim. Mas nós vamos entrar nisso. O fato é que eles tentam faturar politicamente, porque realmente a percepção da população é de que alta de preço, principalmente de alimento, que é a mais sentida, é culpa do governo. E eu quero te perguntar. Primeiro, se é mesmo culpa do governo, se dá para fechar assim, e quais governos têm políticas econômicas que incentivam esse aumento de preços, então, que pioram esse quadro inflacionário? Queria que você me ajudasse a navegar nisso. Aí, Flávia, a resposta é que também é culpa do governo. O problema da variação de preços tem a ver com o mercado, como o mercado funciona, né? Se ele está mais livre, se ele é muito controlado, se ele é de competição mais aberta, ou se ele é, por exemplo, que é o mais normal nos mercados modernos, contemporâneos, se eles são oligopólios. O que quer dizer isso? Poucos vendedores para muitos compradores, e poucos vendedores conseguem manipular um pouco mais os preços, as quantidades que são oferecidas, as margens que eles ganham, com margem os lucros, enfim, que eles têm. Então, depende de um monte de coisa do setor privado. E a maior parte dos fatores que influenciam nos preços, especialmente no preço dos alimentos, fora dos governos, de qualquer esfera. Mas os governos têm instrumentos, ou deveriam ter, ou poderiam ter, instrumentos para mitigar os efeitos negativos de uma situação, de um momento em que a procura, hoje em dia se fala muito demanda, né? Mas é a procura, as pessoas procurando produtos ou serviços, e a oferta desses produtos ou serviços é menor do que essa procura. A solução que o mercado encontra é o preço. O preço sobe, então algumas pessoas se desinteressam pelaquela coisa, e finalmente dá o equilíbrio num dado preço e o mercado funciona. É um mecanismo de ajuste automático. Nos alimentos isso é um problema, porque as pessoas não podem desistir, pelo menos, da cesta básica. Não, eu não vou comer essa semana. Vai comer, e aí tem aquelas histórias, as próprias pautas da imprensa comum, isso, substitua o filé mignon pelo ovo, pelo acém, ou o chuchu, que está caro pela lavagem. Enfim, o próprio ministro da Casa Civil sugeriu parar um pouco de comer tomar suco de laranja, que estava caro. Enfim, esses são mecanismos, mas, de fato, na hora que isso acontece, tem uma coisa que tem a ver com governos. Tem a ver com governo. Por exemplo, vou dar um exemplo lá de trás, muito engraçado. Engraçado. Agora, em retrospecto, né? No começo dos anos 70, Flávia, ministro era o professor Delfim Neto. A inflação era medida, a inflação oficial era medida pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
E a inflação era um composto de um índice de preços no atacado, né, no grande atacado, um índice de preços da construção civil, que era um negócio importante, mas com peso pequeno, e um índice de custo de vida, de consumo das pessoas. Esse índice só era calculado no Rio de Janeiro. Aham. Valia para o país inteiro, mas só era calculado no Rio de Janeiro. E pelas tantas, começou a ter um problema de oferta, teve seca ou coisa e tal, com o feijão preto. Uhum. Porque no Rio de Janeiro se consome cotidianamente O feijão feijão preto. preto. Na minha casa, aqui em São Paulo, até hoje, essa é uma das poucas regras que eu baixei. Bom, o que o Delfim fazia nessa situação? Ele saía procurando quem produzia no mundo, Tailândia, Singapura, enfim, feijão preto, para importar, trazer para cá e aumentar a oferta do feijão para fazer com que o preço aliviasse. Né? Bom, logicamente era uma manipulação, mas enfim. O que aconteceu a partir especialmente dos anos Temer, com essa crescente transformação da questão fiscal numa questão divina, uma questão completamente acima de qualquer outra, começou a haver um esforço, uma tentativa de reduzir os estoques reguladores de alguns alimentos cruciais, milho, arroz, até algodão, enfim, porque isso tem custo fiscal, tem custo para o governo, é despesa pública. E com o Bolsonaro, os estoques foram a zero. Os estoques foram a zero. Não tem estoque para uma emergência, por exemplo, do café, para o governo recorrer a isso para baixar o preço. Esse tipo de coisa. O governo Lula, terceiro mandato, falou, mas não mexeu nisso aí. Não repôs esses estoques. Não repôs. Continuamos sem estoques. A Conab, que é quem cuida disso, não tem estoque para tentar mandar mais para cá, coisa e tal, porque isso custa caro, tem que ter armazém, tem que comprar. O preço mínimo que é pago para os produtores não pode ser tão baixo, etc e tal. No Bolsonaro teve uma crise do arroz. O preço do arroz subiu exageradamente. Quando foi se ver, e nessa época foi uma coisa mundial com arroz, e o Vietnã, grande produtor de arroz, o que fez? Segurou exportações e fez estoque para atender a própria a coisa interna. A própria demanda. O seu povo. O Brasil, não. E aí a gente descobre que o maior importador de arroz brasileiro naquele período, sabe que país que era? A Venezuela, aquela que o Bolsonaro queria romper, enfim, exterminar. Eu fui suave. Assim que funciona o mundo dos negócios. Então, se você falar hoje em botar um imposto de exportação, por exemplo, sobre o café, que é um produto brasileiro altamente exportado, um imposto como a Argentina dos Kirchner fizeram e dava aquelas confusões, o ministro da Fazenda, se não todo o governo, cai no dia seguinte. Então você tem uma vedação, está proibido você pensar nesse tipo de coisa. O governo pensou agora em botar um imposto de importação, né? O ministro da Casa Civil andou falando sobre isso, coisa e tal. É uma solução menos eficaz para um problema temporário, também não pode ser para toda a vida.
E a gente viu a confusão que isso deu quando, com a crise do Rio Grande do Sul, o governo, é o ponto aqui, o governo resolveu fazer um leilão para importar arroz. Caiu o secretário que cuidava desse negócio. Então, o governo pode fazer coisas. Pode fazer coisas. Haveria estoque para repor, independentemente do quanto que é caro repor esse estoque que você mencionou, que segue a zero. A gente teria como repor, o Brasil claro, teria como repor, claro, não é uma escassez de produto o problema. Estimulando produção, e algumas culturas são rápidas, ou importando. Perfeito. Ou comprando fora. Mas isso é um pedaço, eu estou dando um exemplo de um pedaço de uma coisa que aliviaria os preços e que cabe ao governo. Tem outras. Há uma narrativa que é o seguinte: o problema todo da inflação é fiscal. Não sei se as pessoas entendem o mecanismo que leva a esse raciocínio. Não é um raciocínio que pode estar errado, mas ele faz sentido. Porque é o seguinte, a ideia é que com o gasto público alto, especialmente em programas sociais, dinheiro está chegando para a população, para uma população de renda mais baixa, que, portanto, poupa menos e consome tudo e mais um pouco, se fosse possível. Então, o consumo está aumentando, o consumo está aquecido e a oferta não está respondendo na velocidade e no nível necessário. O resultado é o preço mais alto. Então, de fato, esse é um fator que pressiona os preços. Porém, se você olhar para o outro lado, por que a oferta não aumenta? Já que tem demanda e o produtor está sabendo, se eu produzir mais, eu vou vender mais, eu vou ganhar mais. Porque aí tem as questões do crédito, né? Porque para produzir ele precisa pegar dinheiro de financiamento, né? Para uma nova máquina, para novas sementes melhoradas, etc. e tal. E aí, de novo, é o governo que é importante. O Plano Safra é uma coisa que tem em todo o Brasil, é um negócio de bilhões e bilhões de reais, exatamente para estimular a produção de alimentos. Mas será que não está precisando de outros estímulos adicionais? Será que não precisa algo mais do governo para isso? E, finalmente, para os alimentos de cultura mais rápida, vegetais, legumes, enfim, os alimentos que são típicos da agricultura familiar, será que os estímulos para a agricultura, novamente, você vê, nós estamos falando de gasto, problema fiscal, enfim, mas será que está sendo estimulada suficientemente a agricultura familiar para isso? Por exemplo, o ano passado, no começo do ano, o presidente Lula anunciou a retomada modernizada do Plano Nacional da Alimentação Escolar. Isso. E ontem teve um anúncio. Saiu ontem. Exatamente. Esse negócio é importante. Imagina o estímulo, a quantidade de mercado para produtor agrícola próximo às escolas, né? Produzirem mais e oferecerem mais alimentos e, portanto, os preços baixarem, se um plano desse realmente funciona para valer. Já funcionou lá atrás, é importantíssimo no aspecto nutricional da população, no aspecto educacional, porque o Lula, com aquele jeito dele, tem razão, barriga vazia, ninguém aprende nada. E, na verdade, barriga vazia complica a formação cerebral e tudo mais, né? Então, o problema da subnutrição, que hoje é menor, mas ainda existe nesse país, e da insegurança alimentar, é uma coisa gravíssima e ela fica soterrada, Flávia,
por essa discussão da crise fiscal, porque, novamente, é grana pública na veia que tem que ser usada. Então, a sua pergunta, voltando lá atrás, a sua pergunta é o seguinte, a inflação também depende do governo.